Oiê! Hoje no Leituras de Faz de Conta eu vou falar um pouquinho sobre o livro Laranja Mecânica do autor Anthony Burgess. Então, gente, Laranja Mecânica foi lançado em 1962 na Inglaterra e é um livro narrado em primeira pessoa pelo Alex, um adolescente por volta dos seus 14 e 15 anos no início do livro. E ele conta o dia a dia da sua vida, mais especificamente da sua gangue. Ele com seus amigos na parte da noite, praticando vários crimes, até que em um certo momento ele vai para a prisão e passa por uma técnica experimental. Eu vou começar falando um pouquinho sobre uma dificuldade que eu tive com a leitura desse livro. O Anthony Burgess, ele é um linguista e ele cria dialetos. E para esse livro ele criou o dialeto Net7, que são gírias usadas pelos adolescentes da época. Eu tive um pouco de dificuldade porque as palavras são muito diferentes. Depois eu li um pouquinho e vi que a maioria delas tem origem eslava. E elas são introduzidas no meio do texto de maneira normal, como se fosse uma palavra normal. Então eu tive uma leitura um pouco mais demorada no início do livro, porque apesar de em algumas frases, pelo contexto, dá pra você entender o que a palavra quer dizer, você fica um pouco perdido, porque as palavras são realmente bem diferentes. E um fato curioso é que na primeira edição desse livro, lançado lá na Inglaterra, né? Na verdade não, em todas as edições lançadas na Inglaterra, esse livro ele não possui um glossário dessas palavras. Então é uma experiência bem diferente, porque você lê aquilo e você não faz nem ideia do que as palavras significam, e você tem que ir interpretando ao longo do livro. Nessa edição aqui que eu li, essa aqui, né, vem um glossário no final. E no início do livro fala assim, se você quer ter a experiência original, não olhe no glossário. Eu tentei não olhar, mas em alguns momentos eu achava muito difícil e acabava olhando. Até pegar o ritmo ali da leitura foi um pouco difícil, mas deu certo. Outra coisa assim da linguagem do livro é que o Anthony Burgess, o autor, ele quis realmente parecer que o livro foi narrado pelo Alex, que é um adolescente. Então ele é narrado de um jeito diferente dos livros convencionais, né? Possui muitos vícios de linguagem, ele fala muito tipo assim, como assim, usa muito as gírias do Nadsat, então é uma leitura um pouco diferente também. Eu achei uma experiência única ler esse livro, justamente por causa disso, eu nunca tinha lido um livro assim. O livro, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, é simplesmente como se fosse ali um diário do Alex, em que ele vai narrando as suas noites com a gangue, com os seus drugs, que significa amigos, né, em Net7. Os crimes que eles praticam, a ultraviolência, que é a temática forte, assim, do livro. Ele narra os estupros, os roubos, as agressões físicas, é uma coisa bem pesada, assim. Também fez com que eu demorasse um pouquinho mais na leitura dessa primeira parte do livro. Até que ele vai preso. Quando ele vai preso, a gente passa para a segunda parte do livro, que aí é onde o livro fica mais interessante, no meu ponto de vista, e é onde começam a ter muitos conflitos éticos, morais, questões assim, éticas. Porque o Alex vai para o presídio comum, lá ele fica muito próximo do padre do presídio, que ele trabalha na igreja, ajuda a escolher músicas para as missas, porque a música é uma coisa que importa muito para ele, que ele gosta muito, que é falado lá na primeira parte do livro. Dá pra ver que ele tem esse gosto um pouco mais culto, que ele sabe como conversar com seus pais, então ele é um adolescente inteligente, digamos assim. Mas ele perde tudo isso, toda essa sensibilidade, quando ele pratica os seus crimes. E quando ele fica próximo desse padre, ele fica sabendo que tem uma técnica experimental, ainda não foi usado no presídio onde ele tá, chamada técnica de Ludovico. E que essa técnica faria com que a pessoa se regenerasse e fosse solto, saísse da prisão. E ele fica muito interessado, ele quer fazer parte dessa técnica, até que ele é chamado para fazer parte, para ser o primeiro. Até que ele é chamado para ser o primeiro cobaia. Ele tem um diálogo muito interessante com o padre, que é um diálogo que eu achei mais legal do livro. O padre deseja boa sorte a ele, mostra que ele tá ali preocupado com como vai ser essa técnica. E o Alex fala, não, fica tranquilo, vai ser bom ser bom. E aí o padre fica tipo assim, nem sempre é bom ser bom, porque nessa técnica você vai perder o seu direito de escolha. E o que é melhor?
aquela pessoa que escolhe pelo mal ou aquela que não tem chance de escolher nada. E eles ficam nesse debate até que no final o padre fala assim: ah, mas talvez você escolhendo fazer parte desse experimento, você está escolhendo bem, né? Então eu vou tentar acreditar nisso. E eu achei isso muito legal. Então o Alex sai do presídio comum, vai para um outro prédio, onde ele vai passar pela técnica de Ludovico. Nesse outro prédio existem vários médicos que vão auxiliá-lo ali na passagem da técnica. E eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho em o que consiste essa técnica. Ele tem que assistir a vários vídeos, filmes de ultraviolência. É injetado nele algumas injeções com a substância Ludovico e ele toma pílulas também com essa substância, que na hora que ele está assistindo aos vídeos faz com que ele se sinta muito mal, passe mal, sinta muita dor e não queira mais assistir aquilo. O médico principal responsável, o criador da técnica, fala que é a técnica de associação. Como ele tá passando mal, sentindo dor vendo aquilo, ele não vai querer ver aquilo nunca mais, entende? E a gente entra em outro debate. O Estado ali, representado pela prisão, ele pode fazer isso com o indivíduo? Tudo bem que ele foi por vontade própria, mas ele pode intervir a esse ponto, porque o Alex para de ter escolhas. Se em um lado ele pensa que vai fazer mal a alguém, só que ele se sente tão mal que ele desiste para que ele não se sinta mal, entendeu? Então não é uma escolha ele fazer o mal, a única escolha que ele tem é fazer o bem. E além disso, o que eles fazem ali é um tipo de tortura, é uma violência tanto física quanto psicológica. Porque ele fica preso a uma cadeira, prendem sua cabeça, seus braços, colocam tipo prendedores nos seus olhos para que ele não desvie o olhar do filme e ele fica ali sentindo mal, passando mal, mas ele tem que acabar de assistir aquilo. Então é uma forma de violência que é praticada pelo Estado. Então essa violência é possível, mas a outra violência é condenada. Não deveriam todas as violências serem condenadas? O Alex, ele passa pela técnica de Ludovico, são 15 dias, e ele é solto. E quando ele é solto, ele fala: e agora? O que eu vou fazer? Isso é outra coisa que a gente discute muito ainda nos dias de hoje. Quando a pessoa que estava encarcerada, quando ela é solta, quando ela volta para a sociedade, o que acontece com ela? O que ela pode fazer? E aí o Alex vai para sua casa, mas ele não é bem recebido, tem alguns problemas, ele fica perdido, ele não sabe o que fazer, ele acaba se metendo em algumas confusões, ele acaba em um certo momento encontrando um grupo de pessoas, parecem ligados assim à política, que falam que querem ajudá-lo. Que vão falar assim: não, Alex, o que o Estado, o que o governo fez com você, eles não podem fazer isso, você vai conseguir ser curado, você vai conseguir voltar ao normal. Só que em um certo momento ele vê que essas outras pessoas também só querem usá-los. Enquanto o governo quer usá-lo para cobaia, para tentar diminuir a criminalidade, para tentar diminuir o hiperencarceramento, presídios muito cheios, esse outro grupo também quer ajudá-lo para ir contra o governo, para ter um benefício próprio, para conseguir se tornar o governo, talvez até, né? E eu achei essa parte muito triste quando ele percebe isso, quando ele percebe que ninguém se importa com ele, só querem ter benefícios a partir dele. E no desenrolar disso tudo, ele acaba meio que surtando, vai parar no hospital e lá parece que fazem um outro tratamento com ele e ele passa a voltar a ter escolhas. Ele assiste às cenas de violência e ele volta a sentir o prazer que ele sentia antes com aquelas cenas de violência. Isso já é no final do livro, já é ali no desfecho. Ele conseguiu voltar ao normal, conseguiu ter as suas escolhas de volta, mas mostrou também que ele volta a praticar violência. E aí o final pra mim foi muito surpreendente, me fez pensar muito em como não adianta as outras pessoas quererem te mudar, principalmente o governo. Quem tem que querer a mudança é você mesmo e é você que vai conseguir fazer alguma mudança na sua vida. Apesar de surpreendente, eu amei o final, achei que se encaixou muito bem com o livro e vale muito, muito a pena ler, muito mesmo. Esse livro, ele marcou uma época, que foi a época da alienação pós-industrial, onde tiveram outros livros também que foram muito marcantes nessa época, como Revolução dos Bichos, em 1984, do George Orwell,
Esses dois livros são bem conhecidos, né? E também o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que também, assim como Laranja Mecânica, são distopias, ou seja, são histórias que se passam no nosso mundo que a gente conhece aqui, só que em uma outra realidade. Então tem alguns aspectos que são bem diferentes. As temáticas desses outros três não são centradas em ultraviolência, como é Laranja Mecânica, mas eles também trazem críticas nesse sentido, críticas à liberdade, crítica à intervenção do Estado na vida dos indivíduos. Então essas são minhas dicas, acho que vale muito a pena a leitura de todos esses livros. E também Laranja Mecânica foi um sucesso tão grande que teve a adaptação do livro para um filme cerca de 10 anos depois do lançamento do livro, lá por volta dos anos 70. O filme foi dirigido pelo Stanley Kubrick e foi um sucesso muito grande. Eu até antes de ler o livro já tinha ouvido falar muito mais do filme do que do livro. E tem até um dilema, falam que esse é um dos poucos casos em que o filme consegue ser melhor do que o livro. Então, assim, quem sabe vocês vão ter suas próprias conclusões sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam o livro e é isso. Até a próxima!